Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes. Bom, nas aulas anteriores nós vimos que para multiplicar ou dividir radicais de mesmo índice, basta multiplicar ou dividir os radicandos, certo? Desde que os índices sejam iguais. Por exemplo, só para você dar uma lembrada na aula anterior, nós vimos que é o seguinte, quando a gente tem raiz de 20, por exemplo, dividido por raiz de 5, veja que os índices são iguais. Aqui é 2, aqui é 2. Ambas são raízes quadradas. Então, a gente vai colocar o quê? De acordo com a propriedade, basta dividir os radicandos. Então, eu vou fazer raiz de 20 divididos por 5. 20 divididos por 5 é 4. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 4, que é 2, certo? Isso você viu na última aula. Na aula de hoje, nós vamos fazer a multiplicação e divisão com radicais com índices diferentes, ou seja, quando não é aqui o mesmo número, quando não aparece o mesmo número. Lembrando que esse exercício está no capítulo 4, na página 49 do seu livro. Antes de fazer a multiplicação e divisão de radicais de índices diferentes, é preciso saber que para fazer isso, os radicais têm que ser iguais, tá? Então, eu preciso ter radicais iguais, índices iguais. Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, vamos aprender como transformar os índices em índices iguais, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui nesses dois radicais. Nós temos aqui raiz cúbica de 7 ao quadrado, raiz cúbica de 7 ao quadrado e temos raiz quarta de 6 ao cubo. De 6 ao cubo, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o MMC entre os índices. Então, eu vou pegar o 3 e o 4 e vou calcular o MMC, tá? Aqui eu tenho pronto no slide. MMC entre 3 e 4 vai ficar 12, certo? Então, o MMC entre este número, este índice e este índice é 12. Muito bem. Feito o MMC, nós temos que descobrir qual é a maneira de transformar estes números, que são os índices da raiz, no 12, que foi o que nós encontramos no MMC aqui feito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar os índices por um número fixo, de forma que o resultado seja 12, tá? Então, por quanto que eu teria que multiplicar aqui o 3 para que ele virasse 12? 3 vezes quanto que é 12? 3 vezes 4. Então, eu vou multiplicar por 4. Esse daqui, a mesma coisa eu vou fazer no expoente. Também vou multiplicar por 4. 3 vezes 4. Vamos lá. 3 vezes 4. E 2 vezes 4. Certo? Multipliquei o índice por 4 e o expoente por 4. 3 vezes 4 é 12, então vai ficar raiz de índice 12 de 7 elevado a 2 vezes 4, que é 8. Certo? A mesma coisa nesse daqui, só que esse eu não vou multiplicar por 4, eu vou multiplicar por 3. Por quê? Porque 4 vezes 3 é 12. Então, aqui eu vou multiplicar por 3. 4 vezes 3, mesma coisa com o expoente. 3 vezes 3. Então, vai ficar o quê? 4 vezes 3 no índice, 6 elevado a 3, vezes 3 no expoente, que vai me dar raiz índice 12 de 6 elevado a 9, certo? Com isso, nós temos o quê? Nós temos índices iguais. Só consigo fazer as operações de multiplicação e divisão se os índices forem iguais ao que aconteceu aqui. Então, eu deixei resolvido aqui no slide para vocês, ó. Multiplica por 4, 3 vezes 4, 12, 2 vezes 4, 8. Ficamos com raiz índice 12 de 7 a oitava, a mesma coisa nesse daqui, certo? Essa é a ideia. Quando isso acontece, quando a gente faz essa multiplicação adequada, aparece o quê? Aparecem radicais com índices iguais. Aqui era 3, virou 12, aqui era 4, virou 12, mas tem que ficar atento, porque você tem que multiplicar por um número de forma que o resultado seja aquele que você encontrou lá no MMC no começo da resolução, certo? Essa é a ideia. Então, a gente vai multiplicar os índices por um número e multiplicar o expoente pelo mesmo número, o mesmo valor. Bom, vamos fazer com esse daqui agora. A mesma ideia, só que agora sem número, só usando letra. Faz diferença? Não, não faz diferença nenhuma. Letra, número, tanto faz. Então, eu tenho raiz oitava de A
elevado à quinta. E tenho raiz sexta de A elevado ao cubo. Raiz sexta de A elevado ao cubo, certo? Primeiramente, nós fazemos o quê? Primeiro, fazer o MMC entre os índices. Então, eu vou fazer o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6, tá? Mínimo múltiplo comum entre 8 e 6. Dá para dividir por 2, que fica 4. Dá para dividir por 2, que fica 3. Por 2, que fica 2. Aqui repete o 3. Dá para dividir por 2 de novo, aqui fica 1 e repete o 3. Agora eu divido por 3, que fica 1 e 1. Se você tem dificuldade no MMC, tem muitos bons vídeos na internet que ajudam a encontrar, tá? Então volta lá, dá uma olhadinha, vai ver que é tranquilo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então o mínimo múltiplo comum é 24. Bom, por quanto nós temos que multiplicar o 8 para que ele vire 24? 8 vezes quanto que é 24? Essa é a pergunta. Aí você vai lá na tábua do 8. 8 vezes 0, 8 vezes 8, 8 vezes 3. Então, eu vou multiplicar aqui por 3. Vai ficar 8 vezes 3, aqui em cima. Tudo que eu faço aqui no índice, eu faço também no radicando. Então, vai ficar A elevado a 5 vezes 3, certo? 8 vezes 3, 5 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. A elevado a 5 vezes 3 vai ficar A elevado a 15, certo? A mesma coisa aqui, só que aí eu tenho que pensar por qual número eu vou multiplicar o 6 para virar 24. 6 vezes quanto que é 24? 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 2, 6 vezes 4. Então, aqui eu vou multiplicar por 4. 6 vezes 4 de A elevado a 3 vezes 4. 6 vezes 4 dá 12. 6 vezes 4 dá 24, perdão. E 3 vezes 4 dá 12, certo? Então, ficamos com raiz de índice 24 de A elevado a 15, raiz de índice 24 de A elevado a 12, certo? E igualamos os índices. Essa é a ideia, tá? Por que a gente está fazendo isso? Porque antes de multiplicar ou dividir, os índices têm que ser iguais, tá? Então, você tem que fazer essa transformação antes. Eu deixei resolvido aqui para vocês, tá? Depois vocês podem dar uma voltada, corrigir, verificar como foi feito e tal. Bom, então eu deixei aqui 2 exercícios para vocês fazerem a redução ao mesmo índice, tá? Raiz quarta e raiz décima, raiz quarta e raiz de índice 12, para vocês fazerem a redução, tá? Então, vou dar aí 10 minutinhos para vocês fazerem a redução desses 2 exercícios aí, tranquilo? Até daqui a pouco.
Ok, então passado alguns minutos eu vou voltar aqui para corrigir um deles com vocês e depois vocês vão ter tempo para fazer o outro, certo? Então vou pegar aqui a letra A para nós fazermos juntos. Raiz quarta de 2 ao quadrado e raiz décima de 5 ao cubo. Como que faz? Então primeiramente nós temos que calcular o mínimo múltiplo comum entre 4 e 10, tá? Mínimo múltiplo comum entre 4 e 10... Então, a gente vai lá na lista dos números primos. O primeiro número primo é o 2. Então, vamos dividir por 2. 4 divididos por 2 dá 2. 10 divididos por 2 fica 5. Ainda dá para dividir por 2. Então, vamos colocar o 2 aqui de novo. 2 divididos por 2 fica 1. O 5, como não dá para dividir por 2, a gente repete o 5 aqui embaixo. Agora, vamos para o próximo número primo, que é o 3. Dá para dividir por 3 um deles? Não, não dá. Então, vamos para o próximo, que é o 5. Dá para dividir por 5? Sim. Então, vamos dividir aqui por 5. 5 divididos por 5 vai dar 1, certo? Agora, multiplicamos aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o mínimo múltiplo comum é 20. Agora, nós vamos vir aqui e vamos pensar. Por quanto eu devo multiplicar o 4 para que o resultado seja 20? 4 vezes quanto que é 20? 4 vezes 5. Então, vamos multiplicar por 5. Vai ficar a raiz, aqui eu vou fazer 4 vezes 5, de 2 elevado a 2 vezes 5, certo? A mesma coisa eu vou fazer nesse daqui, ó. Por quanto eu devo multiplicar o 10 para que ele vire 20? 10 vezes quanto que é 20? 10 vezes 2. Então, vamos multiplicar aqui por 2. 10 vezes 2... raiz de 5 elevado a 3 vezes 2, ok? Fizemos, então, aparecer 20 aqui e 20 aqui. Esse é o objetivo, igualar os índices, né? 4 vezes 5 é 20, então vai ficar a raiz de índice 20, de 2, 2 vezes 5, que é 10. E o outro, raiz 10 vezes 2 é 20, de 5 elevado a 3 vezes 2, que é 6, certo? Então, temos duas raízes com índices iguais. Fizemos a redução ao mesmo índice. É só isso por enquanto, tá? Transforma no mesmo índice e deixa em stand-by até a gente precisar fazer alguma operação com ela. Agora, eu vou dar mais um tempinho para vocês fazerem a letra B, ok?
Voltamos então, vamos fazer agora a resolução da letra B. Raiz quarta de 5 ao cubo e raiz de índice 12 de 10. Muito bem. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 12, ok? Agora não vou fazer o mínimo múltiplo comum, tá? Mas você tem que entender que o 12 é múltiplo de 4, então a gente não precisa fazer o mínimo múltiplo comum, já que 12 divididos por 4 é um número inteiro, então 12 é múltiplo de 4. Dessa forma, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 12 é o próprio 12. Então, o que eu vou fazer? Eu só tenho que multiplicar esse daqui para transformar em 12. 4 vezes quanto que é 12? 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3. Então, aqui eu vou multiplicar por 3. Vai ficar 4 vezes 3 de 5 elevado a 3 vezes 3, certo? E essa daqui, prof, essa não precisa nem mexer se você não quiser, tá? Mas se você quiser deixar ajeitado como fez nas outras, só para seguir o mesmo padrão, então faça assim, ó. 12 vezes quanto que é 12? 12 vezes 1. Então, fica 12 vezes 1. Não tem a necessidade, mas se quiser deixar no mesmo padrão, pode colocar. De 10, qual é o expoente do 10? O expoente do 10 é 1. Então, vai ficar 1 vezes 1. Certo? Muito bem. Agora, multiplicamos ali. 4 vezes 3 é 12. 3 vezes 3 é 9. Então, fica raiz índice 12 de 5 elevado a 9. E essa daqui vai ficar 12 vezes 1, que é 12, de 10 elevado a 1 vezes 1, que é 1. Então, agora nós temos índices iguais. Fizemos a redução ao mesmo índice, certo? Bom, vamos dar seguimento aqui, então. Temos aqui a resolução dos exercícios para vocês, tá? Se precisar consultar o slide, vai estar disponível no Google Classroom para vocês no futuro, tá? Bom, por que a gente aprendeu a fazer a redução ao mesmo índice? Porque a ideia é fazer justamente a multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Para fazer essa multiplicação e divisão, nós temos que fazer os índices ficarem iguais. Então, vamos dar uma olhada no que diz aqui. Está na página 50 do seu livro, no capítulo 4. Para multiplicar radicais com índices diferentes, devemos torná-los iguais. Fazendo o quê? Fazendo justamente a redução ao mesmo índice que você acabou de ver agora anteriormente. Quando os índices forem iguais, aí nós fazemos a divisão e a multiplicação usando as propriedades que nós vimos nas aulas anteriores, tá? A propriedade da multiplicação, a propriedade da divisão e todas as outras que a gente viu. Então, vamos dar uma olhada aqui em um exemplo. Então, eu quero calcular raiz quarta de 2 vezes raiz décima de 2 ao cubo, tá? Então, eu quero fazer raiz quarta de 2 vezes raiz décima de 2 ao cubo, tá? Raiz quarta de 2 vezes raiz décima de 2 ao cubo. Não posso somar direto, porque os índices, multiplicar direto, porque os índices são diferentes. Não dá para multiplicar direto. Eu tenho que fazer os índices ficarem iguais. Então, primeiro passo, a gente vai igualar os índices usando o mínimo múltiplo comum, aquele procedimento que você acabou de aprender anteriormente, tá? O mínimo múltiplo comum entre 4 e 10, inclusive nós já fizemos nessa aula, entre 4 e 10 o mínimo múltiplo comum é 20. Então, eu tenho que fazer com que os denominadores, os radicandos e os índices, com que os índices sejam iguais. Para isso, eu vou multiplicar aqui, ó. Esse 4 eu vou multiplicar por 5, para ele virar 20. Esse 10 eu vou multiplicar por 2, que é para ele virar 20, tá? Mesma coisa no expoente. Aqui não tem nada em cima do 2, é 1. Como eu multipliquei por 5 aqui, eu multiplico por 5 aqui. 1 vezes 5 é 5. 10 vezes 2 é 20. 3 vezes 2 é 6. Então, eu fiquei com índice 20 aqui e índice 20 aqui. O que aconteceu aqui dentro do radicando foi consequência da multiplicação do índice, certo? Aqui ficou 2 à quinta, aqui ficou 2 à sexta. Agora, a gente vai fazer o quê? A multiplicação, tá? Para fazer a multiplicação, a propriedade está na página 47. Se voltar lá, você vai encontrar todas as propriedades. A multiplicação diz que se eu tenho duas raízes, uma raiz aqui com o mesmo índice, uma raiz aqui com o mesmo índice, eu posso juntar esses elementos dentro da mesma raiz. Eu posso aplicar a propriedade de misturar, juntar os dois produtos. Então, fica 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à sexta. Mantém as bases, que é 2, soma os expoentes, fica 2 elevado a 11.
ok? Então, primeiro, iguale os índices. Uma vez igualados os índices, você pode fazer a multiplicação usando as propriedades. Ou seja, se você tiver um produto de raízes, vai transformar na raiz com um produto dentro. Se você tiver uma divisão, uma em cima, uma embaixo, vai transformar em uma divisão dentro da raiz, desde que seja do mesmo índice, certo? Bom, vamos fazer essa daqui então. Raiz de 10 divididos por raiz cúbica de 10. Raiz de 10, raiz de 10, raiz de 10, dividido por raiz cúbica de 10. Muito bem. Primeiramente, a gente tem que fazer o MMC, tá? Entre os índices. Quem são os índices? Aqui, quando não tem nada, como é raiz quadrada, o índice é 2, ok? Então, nós fazemos o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Ambos são números primos, então basta multiplicar um pelo outro, né? 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho que fazer com que esse vire 6 e esse vire 6. 2 vezes quanto que é 6? 2 vezes 3. Então, eu vou multiplicar aqui por 3. 2 vezes 3, de 10. Mesma coisa eu faço no expoente. Tem expoente? Não, não tem expoente. Quando não tem nada, quer dizer que o expoente é 1. Então, eu vou fazer 1 vezes 3, ok? 2 vezes 3, 1 vezes 3. Dividido, aqui é a mesma coisa. O mínimo múltiplo comum é 6. 3 vezes quanto que é 6? 3 vezes 2. Então, vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, de 10, elevado, não tem nada aqui, então, vou colocar, fazer aparecer alguma coisa aqui. 1 vezes 2, ok? Quando não tem expoente, nós colocamos 1. 2 vezes 3 é 6, raiz sexta. 10 elevado a 3. Divide. 3 vezes 2 é 6. De 10 elevado a 1 vezes 2, que é 2. Muito bem. Agora, a propriedade diz que se eu tenho uma divisão de raízes de mesmo índice, eu posso transformar em uma divisão em uma raiz só. Então, vai ficar raiz sexta de 10 elevado a 3, dividido por 10 elevado a 2. Certo? Transformei em uma raiz única. A propriedade das potências diz que na divisão de potências de mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou subtrair esse desse. Vai ficar raiz sexta de 10 elevado a 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Então, o resultante vai ficar raiz sexta de 10 elevado a 1, que eu não preciso colocar, porque o expoente 1 não faz falta no número. Ok? Então, essa é a ideia. Quando a gente tem uma divisão ou mesmo um produto com raízes de índices diferentes, transformamos em índices iguais e depois fazemos a operação, certo? Então, aqui está a resolução para vocês. Passo a passo, certinho, raiz sexta de 10. Muito bem. Terceiro exemplo de hoje. Esse eu vou fazer com vocês aqui no quadro, porque esse é um pouquinho mais trabalhoso. Todo exemplo que é algébrico, tá, exige que você só aplique propriedade e não faça conta nenhuma. Então, aqui, ele pode ter uma cara feia, mas tem um bom coração. É um exemplo algébrico que vai ficar bonito, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Raiz sexta de AB à quinta, dividido por raiz quarta de AB ao cubo. Ok? Repare que o cubo está no B e não no AB, tá? O cubo está só nesse daqui, não está em tudo. Então, primeiramente, nós já sabemos que o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4, qual é o número que dá para dividir ao mesmo tempo por 6 e por 4? Se você não tiver a habilidade de saber o MMC automático, faça o cálculo passo a passo, tá? Mas é fácil saber que 6 vezes 2 é 12 e 4 vezes 3 é 12. Então, a gente vai fazer por 12, certo? 6 vezes quanto que dá 12? 6 vezes 2. Então, eu vou multiplicar por 2 aqui. 6 vezes 2.
e multiplicar por 2 ali dentro. A vezes B elevado a 5 vezes 2. Embaixo a mesma coisa. 4 vezes quanto que é 12? 4 vezes 3. Então, vou multiplicar aqui por 3. 4 vezes 3. E aqui, 3AB ao cubo, só que agora tudo vai estar elevado a 3, tá? Porque eu multipliquei por 3 ali, então não pode esquecer. Aqui não está, mas a dupla toda aqui, o A vezes B ao cubo, é elevado ao cubo. Muito bem, vamos fazer então as multiplicações ali. 6 vezes 2 é 12. 5 vezes 2 é 10. Então, vai ficar AB elevado a 10. Aqui, 4 vezes 3 é 12. Aqui eu vou fazer o quê? A propriedade das potências me diz que se eu tenho uma potência, um produto elevado a uma potência, eu coloco um aqui e um aqui. Então, vai ficar A elevado ao cubo vezes B ao cubo elevado ao cubo, certo? Essa é a propriedade. O cubo que está aqui vai se distribuir para os dois. Agora é só uma questão de simplificar. Raiz 12. Antes de colocar em uma raiz só, eu vou dar uma simplificadinha nele aqui para facilitar. Mesma propriedade que eu usei aqui, eu vou usar aqui. Vem um para cá e um para cá. Vai ficar A elevado a 10 vezes B elevado a 10. E aqui a mesma coisa. A elevado ao cubo, aqui, só que aqui é outra propriedade, né? Potência de uma potência, mantém a base, multiplica-se os expoentes. Então, fica a raiz de índice 12 de A ao cubo. 3 vezes 3 vai ficar B elevado a 9, certo? Agora que as duas raízes têm o mesmo índice, é só dividir uma pela outra. Então, aqui, índice 12. Em cima eu tenho A elevado a 10 vezes B elevado a 10. Embaixo eu tenho A elevado a 3, B elevado a 9, ok? Agora vamos fazer a divisão aqui, ó. Mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. Divisão de potências de mesma base, eu tenho A em cima, A embaixo, então subtrai os expoentes. 10 menos 3 vezes... Divisão de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. B elevado a 10 menos 9. Ok? Então, ficamos com... Opa, e o índice da raiz aqui é 12. Então, fica 10 menos 3, que é 7. E 10 menos 9, que é 1. Ou B. Como não precisa colocar o 1 ali no 10 menos 9, então fica A elevado a 7 vezes B. É um exemplo que é um pouquinho pesado para fazer, tá? Mas que é importante que vocês trabalhem não só com a aritmética, usando números, mas também usando a álgebra. Então, não pode ter medo de fazer cálculo quando tem letra. As propriedades estão aí para ajudar. Volta lá, olha de novo as propriedades, vê outra vez que alguma coisa que não ficou muito claro, revê as aulas que você não lembra, de repente, de alguma coisa, e aí vai ficar tranquilo de fazer, tá? E se precisar de ajuda, Google Classroom, o material está todo lá, certo? Então, agora eu vou deixar aqui 2 exercícios para vocês fazerem. Primeiro, deixo um tempinho para vocês fazerem o primeiro, aí eu volto, corrijo e fazemos o segundo. Legal? Até daqui a pouco.
Voltamos então. Vamos fazer a correção do item A, dos exercícios. Então aqui nós tínhamos raiz sexta de 5 ao quadrado e raiz décima de 5 ao cubo, certo? Primeiramente, o MMC entre 6 e 10 é 30, certo? Porque 30 dá tanto para dividir por 6 quanto dá para dividir por 10. 6 vezes quanto que é 30? 6 vezes 5. Então, essa daqui eu multipliquei por 5, tanto no índice quanto no expoente. Essa daqui também tem que dar 30. 10 vezes quanto que é 30? 10 vezes 3. Então, aqui eu multipliquei por 3, tanto no índice quanto no expoente. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. 3 vezes 3, 9. Eu digo sempre para os meus alunos, mesmo que você às vezes não tenha muita vontade de fazer a conta em várias etapas, passo a passo, só faça ela pulando etapas quando você estiver seguro para fazer. Caso não esteja, faça o passo a passo, use quantas linhas for necessário, ok? Aqui, então, nós temos o mesmo índice, tanto 30 aqui quanto 30 aqui. Então, nós vamos colocar dentro da mesma raiz. Ficou 5 elevado a 10 divididos por 5 elevado a 9, ok? A propriedade da potência me diz que eu devo subtrair os expoentes. 10 menos 9 vai ficar 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é o próprio 5, ok? Então, fica a raiz de índice 30 de 5. Então, vou dar agora mais uns minutinhos para vocês fazerem a letra B, ok? Já voltamos com a correção.
Muito bem, então vamos fazer agora a correção da letra B. Se você olhar aqui no resultado, você vai ver que a expressão encontrada aqui, ela é diferente de todas que a gente tem lá. Isso acontece por quê? Aqui resolvendo no passo a passo, como eu fiz anteriormente, transformando aqui em 20, os expoentes todos em 20, isso você deve ter feito, né? Aqui virou 20, aqui virou 20, aqui virou 20, aqui multipliquei por 5, aqui por 4, aqui por 2, e aí chegamos numa expressão assim, tá? Provavelmente, você deve ter parado aqui, raiz 20 de 2 elevado a 45. O que eu posso fazer a partir disso? Bom, vocês lembram daquela propriedade que diz assim, ó, raiz enésima de A elevado a N é igual a A, ou seja, que eu posso cortar o índice com a raiz? Então, eu fiz isso aqui, ó, eu agrupei em grupinhos de 20. 45 dá 2 grupinhos de 20 e um grupinho de 5. Então, eu fiquei com 2 elevado a 20, 2 elevado a 20, 2 elevado a 5. Ou seja, tem 2 elevado a 45 aqui. Todos que estavam elevado a 20 dentro da raiz de índice 20 caiu para fora por conta dessa propriedade, ok? Caiu tudo para fora. Então, ficou 2 vezes 2. Aqui, como o índice da raiz é 20, sobrou 2 elevado a quinta. Porém, existe uma outra propriedade que diz que a gente pode simplificar. N divididos por P de A elevado a M divididos por P é raiz enésima de A elevado a M. Essa propriedade você viu em aulas anteriores também. Eu posso fazer tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. Dividir, não alterem nada, tá? Então, eu dividi aqui por 5, 20 divididos por 5, e aqui também por 5, 5 divididos por 5. O 4, como saiu para fora, 2 vezes 2 aqui fica 4. 4 raiz quarta de 2, ok? Então, essa é a resolução. Muito bem. Bom, o que você aprendeu hoje? Nessa aula, você aprendeu a multiplicar racionais com índices diferentes. Primeiro, nós aprendemos a igualar esses índices, fazer eles tornarem iguais. E depois, nós aprendemos a fazer operações com eles, certo? Temos uma lista de exercícios lá no Google Classroom, deem uma olhada lá na lista. Aproveitem e, esse tempo, estudem e fiquem em casa e se cuidem. É isso aí, até a próxima!